Então, turma, ficou faltando gravar aí a questão das junções intercelulares, né, ou também chamada de estruturas juncionais, para finalizarmos aí o conteúdo de membrana. Esses conteúdos também vêm dentro do conteúdo de membranas. O que são as estruturas juncionais? São estruturas especializadas que asseguram a junção, né, ou a adesão celular, a vedação do espaço intercelular, que precisa ocorrer para não ter extravasamento do meio extra para o meio intra, e também permite, dentre essas estruturas juncionais, as comunicações entre células. Né? Então, é permitido também aí as comunicações entre as células. Entre essas estruturas juncionais, essa figura aqui representa bem quase todas elas, são aqui junção de oclusão, que é a primeira que vem aqui para selar, vedar, que nós vamos ver cada uma. A junção aderente, ou também às vezes aparece como cinturão de adesão, junção intermediária ou zônula de aderência, às vezes até como junção de adesão. Então, mas vamos adotar aí, né, às vezes a junção aderente, para separar das outras, uma vez que todas são junções que vão permitir aí a adesão das células. Desmossomos, né, aqui também, aqui como no item 3, desmossomos. Outro tipo de junção é a junção de comunicação, ou comunicante, ou gap, e também temos aqui nesta figura os M-desmossomos, que seria metade de um desmossomos, e também alguns livros ainda trazem como estrutura juncional as interdigitações. Sobre a junção de oclusão, vamos falar especificamente dela, qual a função principal das junções oclusivas? Elas selam as células, né? Elas vão fazer aqui, ó, o fechamento do espaço intermembrana, né? Então vai ficar fechado com o espaço extracelular, igual aqui, ó. Então ela vem sempre aqui no ápice das células, se tratando de tecidos epiteliais, porque aqui está o meio externo, né? E o espaço intercelular. Para formar o epitélio precisa da junção dessas células, então a primeira que vai aparecer aí é a junção oclusiva, justamente para selar estas células. Aqui temos também numa eletromicrografia uma junção oclusiva, ela fica bem sem espaço, né, como se tivesse aí quase um zíper fechando. E aqui mostrando como ela se estrutura, as proteínas aí que vão se associar, permitindo então esse fechamento, né, esta selagem, se podemos dizer assim. Então, as proteínas na junção de oclusão são chamadas de ocludinas e claudinas. Então, são proteínas específicas que vão estar perpassando a membrana, ó, uma membrana e outra membrana. Esta proteína está aqui e nestas porções que ficam para o espaço intercelular, vai ser nesse caso aqui, o cinza, né? Espaço intercelular e o amarelo, espaço intracelular. Então, nesse espaço cinza, essas estruturas que estão voltadas para esse espaço é onde elas vão fazer interações aqui, né? Permitindo, então, aí selar esse espaço intercelular. Esta adesão célula a célula vai depender de cálcio, principalmente aí, aliás, nos vertebrados, né? Não principalmente, mas nos vertebrados, essa adesão célula a célula é dependente de cálcio. Então, é necessária a presença do cálcio para que aconteça esta adesão celular. Aqui estão as moléculas, família das caderinas. Aqui representado um desmossomo, porque tem filamentos intermediários aqui. Então, quando é filamento intermediário de uma célula conectado com os filamentos intermediários da outra célula, a gente está falando de desmossomos. E aqui no interior vem, então, ó, as proteínas do tipo caderina. Elas se conectam e com ligação de cálcio aqui é que permite esta associação e vai manter estas células unidas. Aqui nesta figura, né, nós estamos vendo uma junção aderente, ou uma zona de adesão, ou um cinturão de adesão, onde são os filamentos de actina das células que estão sendo aí interligados indiretamente pelas zônulas ou de aderência ou pela junção aderente. E o filamento intermediário associado na junção aderente
são os filamentos de actina, enquanto os filamentos do desmossomo são os filamentos do tipo intermediário. A junção aderente também está aí tendo seu papel importante nas dobras dos tecidos embrionários. Quando vocês estiverem vendo aí embriologia, que acho que já estão vendo, nesse fechamento do tubo neural, aqui, ó, olha só, era uma camada epitelial que vai formar aí por movimento dessas células, né? Essas células vão fechar um tubo. E para que isso, então, feche e não fique nenhuma abertura, então a junção aderente vai, ó, ela vai refazer e fechar completamente o tubo. Isso vai estar acontecendo aqui. Acontece uma adesão entre essas células, né? Na verdade, entre essa camada externa, e libera internamente o tubo, como está mostrado aqui. O desmossomo, aqui tem uma eletromicrografia. Então, desmossomo é um tipo de junção, estrutura juncional, onde são filamentos intermediários de uma célula conectados com os filamentos intermediários da outra célula, via essas estruturas juncionais, via proteínas da família caderina aqui no interior, que são dependentes de cálcio. E o M-desmossoma, a diferença dele é que ele não conecta célula com célula, e sim conecta célula com matriz extracelular, que nesse caso aqui é a lâmina basal. As moléculas, no caso, não são agora caderinas, como aqui, que é a família das caderinas, fazendo a ligação, e sim as moléculas integrinas, tá? São outras proteínas aí, que a gente vai chamar ela de transmembrana, porque ela perpassa toda a membrana, conecta citoesqueleto da célula com matriz extracelular. Aqui um desmossomo, ou também chamada de mácula de adesão, onde ali nós temos a família das caderinas e várias proteínas acessórias, aí aqui no quadrinho até traz os nomes delas, que vão conectar então os filamentos intermediários, nesse caso aqui do tipo queratina, de uma célula com a outra célula. Para ficar bem claro a diferença de um desmossomo com uma junção aderente, a questão do filamento associado. Nós já vimos que são as famílias das caderinas, que estão no espaço intercelular, então isso vai ser igual. Mas como é família, né, não é que é um tipo único de proteína, então desempenhando essa função, desempenham o mesmo tipo de função, são dependentes de cálcio, mas não necessariamente é a mesma proteína. Mas são da família das caderinas, são dependentes de cálcio. E pode ver que muda as proteínas associadas, ó, aqui no espaço citoplasmático desta junção aderente, e aqui também, ó, no espaço citoplasmático de um desmossomo. E o filamento do citoesqueleto associado com essas junções também são diferentes. Enquanto na junção aderente são os filamentos de actina, aqui no desmossomo são os filamentos intermediários. A junção do tipo fenda, ou gap, ou comunicante, ela já é diferente, ela não vai estar conectando filamentos citoesqueleto. Na verdade, ela permite passagem, né, aí de sinais elétricos ou químicos, água, de uma célula para outra. Então, vão formar verdadeiros canalículos aqui, né, entre as duas membranas. Entre vermelho, ó, tem uma membrana, a outra membrana de outra célula, e temos aí os conexons, dois conexos, um aqui numa membrana e no outro formando esse tubinho, né, formando uma abertura que vai permitir essa comunicação entre as duas células. Aqui traz o tamanho desse canal, né, o diâmetro. Aqui, os discos intercalares são vistos, como está apresentando aí, essas partes mais escuras, são os discos intercalares. É porque a célula muscular cardíaca, ela não é como a célula muscular esquelética. Enquanto a esquelética tem todo um formatinho alongado, né, uma célula mais delimitada, a célula muscular cardíaca, ela é mais ramificada. Então, quando começa a conectar uma célula com a outra, vai precisar aí dessas junções, todas elas. E na coloração elas sempre vão ficar mais escuras, que é só um esquema, mas para a gente evidenciar, tem hora que fica parecendo uma escadinha mesmo, tá certo? E onde são vistas aí as junções. Nesses discos intercalares, vamos encontrar os tipos de junções. Vamos encontrar desmossomo, zônula de adesão ou junção aderente, que vai conectar filamentos de actina, aqui filamentos intermediários, e junção comunicante.
Ao microscópio óptico, numa preparação específica aqui de coloração, deu esse tom amarelado e marrom, os discos intercalares são esses, ó, onde as pontas de seta aí apresentam, né? A gente consegue visualizar em outros pontos também. Podem ver que é estriada, né? Onde vai ter a presença dos sarcômeros, e tem aí as junções. As interdigitações, também aí entrando como uma estrutura juncional, às vezes é uma especialização de membrana, né? As estruturas juncionais são especializações de membrana, estão atuando aí nessas membranas entre as células, vai aumentar a superfície de contato, pode ter as outras junções aqui também, tá? Pode ter junção aderente aqui, pode às vezes ter até comunicante, mas acaba que faz aí, né? Elas vai para lá, ela vem para cá, então ela se associa, aqui mostra até um desmossoma, ela vai se associar, permitindo também aí como um encaixe, acaba permitindo uma maior adesão entre essas células. Aqui, visto no eletromicrografia, temos a interdigitação aqui, que não pegou toda a sua continuidade, mas ela está aqui. Aqui tem outra interdigitação, um pedacinho dela. E aqui, mais acima, é que o aumento é tão pequeno que não vai dar para a gente visualizar, mas a gente vê que está mais escurinho. Vai ter a oclusiva, né? Vai ter a aderente, vai ter desmossoma, as junções, principalmente mais no ápice aqui, selando, permitindo, e depois distribuídas ao longo de toda a célula. Então, aqui mostrando, esse quadrinho mostra então todas que vimos, as estruturas juncionais, oclusiva, aderente, desmossômica, aqui tipo fenda ou gap ou comunicante, e aqui hemidesmossoma, não representando aqui as interdigitações. Essas três juntas formam um complexo juncional, como eu disse, vai estar mais no ápice, selando, vedando e mantendo unidas este epitélio, estas células, e aqui com já as funções de cada uma, que já passamos por elas. E falando de algumas patologias relacionadas aí a essas estruturas, né, juncionais, temos dermatoses bolhosas autoimunes, que são anticorpos, na verdade o anticorpo são doenças autoimunes, que o organismo cria anticorpos contra as caderinas, e então se as caderinas são tão importantes ali na junção aderente, no desmossoma, e se criamos anticorpos contra essas caderinas, esses dois tipos de junções, que são as aderentes e do tipo desmossômica, vão ter falhas nesse processo de junção. Então, aí pode criar bolhas, né? A pele fica muito frágil, os tecidos epiteliais ficarão muito frágeis. Pode também ter a hipomagnesemia hereditária, são defeitos no gene da claudina 16. A claudina está lá como uma proteína na junção oclusiva, então impede o fluxo de magnésio no epitélio renal. Então, se ela está com defeito, ela normalmente então estaria permitindo o fluxo de magnésio, né, nos rins, mas ela com defeito, aí vai gerar uma proteína diferente da normal, e isso vai impedir um fluxo, levando a hipomagnesemia. Outra doença também que pode ser caracterizada e vista pelas junções são as doenças entéricas causadas por diversas bactérias, incluindo a Vibrio cholerae, que são toxinas que alteram as estruturas, né, ou a estrutura das junções de oclusão, que faltou um pedacinho, né? É a estrutura das junções oclusivas. Então, aí vai permitir, né, por isso gerando aí os sintomas dessas doenças entéricas, diarreia, vai perder muita água, né? É quase que a gente permitir a existência de um espaço, a gente não, no caso é porque falta aí, as junções oclusivas vão estar com, né, não tão justas, não vai estar selando, e acaba que vai perder, aí vai perder substâncias, vai perder água, vai perder substâncias, íons, né, e acaba aí, são os efeitos da doença. Esse então era o que a gente tinha para dizer de junções para fechar o conteúdo de membrana.